Graça e paz, tudo bem? Eu quero ler com vocês a continuação, do nosso estudo sobre Marcos. E hoje a gente vai dar uma olhada em Marcos capítulo 1, do verso 14 até o verso 20, tá bom? Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, diz assim, a partir do verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Olha só que legal. Jesus, então, depois de se batizar e depois de ter sido conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele passou lá os 40 dias sendo provado e aprovado, então ele retorna e vai para a sua missão. Só que antes disso, ele começa então a recrutar alguns homens para andar com ele. E a gente viu aqui que ele começou recrutando os pescadores, Pedro, Tiago, João, André, aqueles homens que estavam ali. E olha só que interessante, se Jesus hoje fosse um gerente de RH, por exemplo, muito provavelmente ele não trabalharia em nenhuma empresa hoje, Porque eu estava estudando um pouco sobre recursos humanos, E você já estudou já bem mais que eu sobre esse assunto, porque eu sou novo. Mas o que a gente aprende ali? Que quando a gente vai contratar alguém, Você analisa o perfil de vaga, O perfil de funcionário que você precisa, você então anuncia a vaga, Aquele determinado perfil, você recebe currículos, aí você analisa o perfil daqueles currículos, Você faz todo aquele recrutamento, você analisa a experiência, você analisa as referências, os cursos que aquela pessoa tem. Então, daquele monte de currículo que você recebeu, você chama, e faz ali uma seleção, faz a entrevista, faz os treinamentos para daí você contratar aquela pessoa por um período de experiência. Dependendo da empresa, isso pode demorar de algumas semanas até meses para você conseguir contratar um funcionário adequado àquele perfil que você está precisando. Só que você vê que Jesus, ele não faz nada disso, ele não divulga uma vaga, precisa-se de ajudante para o Filho de Deus. Ele não faz isso, ele simplesmente chega naqueles homens e diz, sigam-me. E aqueles homens então deixam tudo para trás e começam a seguir. Uma coisa então a gente aprende aqui já de cara é que Jesus, ele não escolhe os seus por aquilo que eles eram, pelas suas habilidades, Jesus, ele não escolhe aqueles que vão trabalhar para ele pelas suas experiências, mas Jesus escolhe por aquilo que ele sabe que aqueles homens poderiam ser, Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, ele nos escolhe não pelo nosso passado, mas pelo nosso futuro, por saber exatamente onde cada um de nós pode chegar. Então, interessante que Jesus, ao conversar ali com aqueles pescadores, ele chama para segui-los e diz, venham comigo que a partir de hoje vocês serão pescadores de homens, Interessante. E como a gente falou aqui no livro de Marcos ele dá uns detalhes muito rápido, Ele vai direto ao ponto. Mas se você quiser saber todo o contexto dessa história, você vai precisar ler João capítulo 1, do verso 35, e você também vai precisar ler Lucas, a partir do capítulo 5, para a gente poder entender o seguinte, que esse, na verdade, não foi o primeiro encontro de Jesus com esses homens. O primeiro encontro, a gente vai ver lá em João capítulo 1, do verso 35 em diante, você vê que eles já eram discípulos de João Batista, certo? Então, eles viram Jesus chegando naquele lugar e eles vão até Jesus, principalmente André, que vai primeiro, até Jesus e pergunta para Jesus, onde é a sua casa? Onde o Senhor está hospedado? E Jesus então mostra para ele onde ele está hospedado, e aqueles homens passam o dia todo com Jesus,
E depois daquele dia todo com Jesus, André vai até o seu irmão, que é Simão Pedro, e fala para ele, ó, nós encontramos o Messias, nós encontramos, né, o homem de quem João Batista estava falando para nós. E o que a gente vê então? Que nessa história, primeiro eles receberam o convite para conhecer a casa de Jesus. Primeiro o chamado para a salvação. Somente depois disso é que Jesus desce então para Galileia, eles estão ali pescando e Jesus chama eles para seguir Jesus. Então, primeiro um chamado à salvação, depois um chamado para as obras, né? Primeiro a salvação, depois as obras, e assim para tudo. Primeiro o céu, primeiro o reino de Deus, depois a terra. Primeiro você é pescado, depois você se torna um pescador. Em Lucas capítulo 5, colocando aí num contexto também toda essa história, a gente vê que teve toda uma cena ali, né? Jesus, ele vê aqueles homens pescando, ele sobe no barco, e eles não pescaram nada o dia todo, e Jesus fala assim, lança as redes mais para o fundo. E então Pedro pega e fala assim, porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está dizendo, nós vamos lançar as nossas redes. E eles lançam as redes para outro lugar, e eles puxam tanto peixe que não cabe no barco, precisa vir outro barco, e os dois barcos saem dali tão carregados de peixes que os dois barcos quase afundam de tanto peixe. Então, quando eles terminam aquela pescaria maravilhosa, eles chegam até Jesus e eles se ajoelham, e Pedro fala assim, tu és o Senhor, e afasta-se de mim, porque eu sou o pecador. Olha só que interessante, Pedro estava reconhecendo que Jesus era Senhor e que ele era pecador. E só depois disso, então Jesus pega e fala para eles, deixem tudo que vocês têm e sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E olha que legal, eles deixam tudo para seguir Jesus. Então, como eu disse, Jesus, ele não veio para buscar, para chamar aqueles que são, na teoria, mais preparados, aqueles que têm um excelente currículo, aqueles que são excelentes pregadores, aqueles que conhecem muito da Bíblia. Não, eles escolhem os seus para andar com ele, de acordo com os que estão prontos para segui-los. Quando eles deixam tudo, eles estavam mostrando que estavam dispostos a seguir Jesus. Por isso eles abandonam tudo e seguem Jesus. E a pergunta que eu quero deixar para você como reflexão para esse texto que a gente leu. Primeiramente, como a gente disse, primeiro eles foram pescados. Quando Pedro disse, né, tu és o Senhor e eu sou um pecador, o coração de Pedro foi pescado ali. Ali ele entregou o coração dele para Jesus. Teve um chamado para a salvação. Depois ele entregou o coração dele, reconhecendo Jesus e reconhecendo a sua condição. E só depois ele se tornou pescador de homens. Primeira pergunta para você pensar e para você refletir. Você já foi pescado? O seu coração já foi pescado por Jesus? Já pescou você? Você já foi alcançado por ele? Você já reconheceu? Você já quis conhecer a casa do Senhor, ou seja, ter intimidade? Conhecer Jesus de perto? E o seu coração já foi fisgado por esse amor? Se não, é hora e é tempo de se permitir ser alcançado por ele. É hora e tempo oportuno para reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, é Senhor das nossas vidas. Se sim, você já foi pescado por Jesus, então agora é hora de você se tornar um pescador de homens. E tem uma coisa que Jesus não contou para eles, que eles se tornariam sim pescadores de homens, mas até que eles se tornassem esses pescadores, eles seriam iscas vivas para o propósito de Jesus. E então Jesus vai começar o seu ministério, vai começar a sua missão, convocando homens incapazes, mas que ele sabia que poderiam se tornar pedras preciosas em suas mãos. Deus abençoe e reflita nessa palavra. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, a gente comenta melhor sobre esse assunto, tá bom? Estamos aqui para a gente aprender e a meditar no livro de Marcos. Espero ter abençoado a sua vida. Fica com Deus.